Olá, estimados companheiros da BSGI. Desejamos que estejam muito bem. Nesse vídeo, vamos estudar o capítulo 6, História da BSGI, página 65 da apostila, Os Fundamentos do Budismo Nichiren da Nova Era do Kōsen Rufu Mundial, volume 1. Matéria a ser estudada para todos os graus do exame, admissão, primeiro e segundo grau. Estaremos focando um roteiro básico dos principais pontos. Reforçamos a importância de ler na íntegra a explanação para melhor entendimento do seu conteúdo. Este capítulo enfoca as 4 visitas do presidente Ikeda ao Brasil nos anos de 1960, 66, 84 e 93, além da visita cancelada de 1974. Nessas ocasiões, a BSGI estabeleceu um forte vínculo de mestre e discípulo com o presidente Ikeda, que se tornou a fonte primordial de seu crescimento desde a fundação, com orgulho de modelo do Kōsen Rufu Mundial e de monarca do mundo, conforme denominações atribuídas pelo nosso mestre. Primeira visita, 1960. O presidente Ikeda desembarcou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, por volta da 1h da madrugada do dia 19 de outubro de 1960. Essa data foi denominada mais tarde como o Dia da BSGI, repetindo, dia 19 de outubro de 1960. Na viagem iniciada em 2 de outubro, data que se tornou conhecida como Dia da Paz Mundial, ele visitou as cidades de Honolulu, São Francisco, Seattle, Chicago, Nova York, Washington e Los Angeles, além de São Paulo, no Brasil, e Toronto, no Canadá. A exaustiva viagem e os intensos esforços debilitaram o corpo do jovem líder que, desde a juventude, sofria com problemas de saúde. Membros da comitiva o aconselharam a cancelar a viagem ao Brasil. Diante dessa preocupação, o presidente Ikeda disse: "Contudo, eu irei. Existem companheiros que estão me aguardando. Jamais cancelaria a viagem sabendo que eles estão me esperando. O senhor sabe perfeitamente que o maior objetivo desta viagem é a visita ao Brasil. Chegamos até aqui exatamente para isso. Não podemos desistir na metade do caminho. Alguma vez o presidente Toda recuou em meio a uma luta? Sou discípulo do presidente Toda. Eu vou sem falha, custe que custar. Se tiver que tombar, então tombarei em combate. Que desventura pode haver nisso?" No dia 20, diante de cerca de 150 pessoas reunidas no restaurante Chá Flora, no bairro da Liberdade, ele anunciou a fundação do primeiro distrito fora do Japão, o Distrito Brasil. Nessa ocasião, o presidente Ikeda salientou: o Brasil tornou-se o pioneiro do Kōsen Rufu Mundial. Aqui existe o potencial ilimitado para o futuro. Como desbravadores da paz e da felicidade, solicito aos senhores que abram em meu lugar o caminho do Kōsen Rufu do Brasil. A partir de agora, o Kōsen Rufu do Brasil vai alcançar um grande avanço. É importante que os senhores, como dirigentes, em vez de pensar em se tornar flores e frutos, tenham a decisão de se tornar o próprio solo do Brasil para o bem dos companheiros que os sucederão. Outro ponto fundamental é a decisão dos senhores de jamais se afastarem da Soka Gakkai, aconteça o que acontecer. Na segunda viagem de 1966, em pouco mais de 5 anos, a BSGI
alcançou grande resultado na propagação do budismo Nichiren. No início de 1965, o número de membros girava em torno de 2.500 famílias. Essa quantidade cresceu para 5.060 em agosto e, no fim do ano, chegou a 6.800 famílias. Nos 2 primeiros meses de 1966, foram realizados mais de 1.200 shakubuku, totalizando 8.000 famílias. O presidente Ikeda desembarcou no Rio de Janeiro em 10 de março de 1966, acompanhado de sua esposa Kaneko. O Brasil vivia sob forte regime militar. Os 5 dias da segunda visita do presidente Ikeda transcorreram sob constante vigilância policial, em consequência de informações distorcidas sobre a Soka Gakkai. Veja os detalhes na apostila. Na segunda visita, Ikeda Sensei subiu ao Morro do Corcovado, de onde conheceu a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. 2 acontecimentos foram destaque na segunda visita ao Brasil: o Festival Cultural da América do Sul, realizado no dia 13 de março no Teatro Municipal de São Paulo, e o encontro com 5.000 membros no Ginásio de Esportes do Pacaembu. Na matéria consta também sobre a inauguração da sede própria da BSGI, atual sede social da divisão feminina da BSGI, cujo imóvel foi adquirido pessoalmente por Ikeda Sensei. A organização, que era composta apenas de um distrito, passou a ser composta de 3 distritos gerais e 7 distritos. 1974, visita cancelada. Consta na página 67 da apostila. Em 1974, o presidente Ikeda planejou uma viagem aos Estados Unidos e ao Brasil. A BSGI programou a realização de um festival cultural programado para os dias 16 e 17 de março no Palácio das Convenções do Anhembi. Porém, a emissão do visto de entrada ao país foi negada. Dias antes do festival, o presidente Ikeda disse ao telefone: "Embora eu não possa viajar desta vez, em outra oportunidade vou sem falta para incentivar os companheiros do Brasil." Mesmo assim, o festival foi realizado de forma magnífica. Durante o período seguinte, os membros redobraram os esforços nas atividades para que a BSGI fosse reconhecida como uma organização digna de respeito. 1984, terceira visita. Foram 18 anos de espera. Em 19 de fevereiro de 1984, o presidente Ikeda desembarcou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em sua terceira visita ao Brasil. Durante os 11 dias de permanência no solo brasileiro, viajou para Brasília, onde manteve audiências com o presidente da República, com os ministros da Casa Civil, da Educação e Cultura e das Relações Exteriores, e também visitou, doou o livro para a Universidade de Brasília. Nos intervalos desses compromissos, encontrou-se com os membros e os incentivou calorosamente. No dia 25 de fevereiro, o presidente Ikeda apareceu inesperadamente no Ginásio de Esportes do Ibirapuera, em São Paulo. Quando ele surgiu no ginásio e começou a dar a volta na pista, olhando para os membros que lotavam as arquibancadas, uma forte manifestação de alegria e turbilhão de vozes estremeceram o local. Na ocasião, externou seu profundo sentimento: "Sinto-me muito feliz por estar aqui junto com todos os senhores. Foram 18 anos de longa espera, mas finalmente
pude reencontrar-me com todos os senhores, que são sublimes mensageiros do Buda. Este grandioso festival ficará, sem dúvida, gravado eternamente na história do Koh Sem Lufo do Brasil. Neste momento, meu sentimento é o de abraçar cada um dos senhores, apertar a mão de cada um e louvar, com lágrimas nos olhos e profunda gratidão, o nobre empenho de todos. Cerca de 3 anos após sua terceira visita, em 21 de fevereiro de 1987, o presidente Queda dedicou um longo poema intitulado A Longa e Distante Correnteza do Amazonas, onde descreveu o seu encontro com os membros brasileiros no ano de 1984. 1993, quarta visita. O presidente Queda desembarcou no dia 9 de fevereiro de 1993 no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, onde foi recebido por inúmeras personalidades, entre elas, então, o presidente da Academia Brasileira de Letras, Austrégésilo de Ataíde. Foi acolhido como sócio correspondente da Academia Brasileira de Letras, homenageado com o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na sequência, viajou para Buenos Aires, Assunção, Santiago, retornou a São Paulo e permaneceu no Centro Cultural Campestre da BSGI. O governo paulista homenageou-o com a Medalha dos Bandeirantes, com o título de Educador Emérito da Escola Pública do Estado de São Paulo e de professor visitante honorário da Universidade de São Paulo. No Paraná, o presidente Queda foi homenageado com a Ordem do Pinheiro pelo governo do Estado com os títulos de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Paraná e Cidadão Honorário de Londrina. No CCCamp, ele participou da Convenção Sul-Americana da SGI, da 16ª Convenção da SGI e de vários outros eventos. Mais tarde, em 22 de julho de 2001, por ocasião da cerimônia de outorga do título de cidadão honorário do município de Itapevi, realizada no auditório Makiguchi, em Tóquio, o presidente Queda enalteceu o grande desenvolvimento da BSGI com um amplo reconhecimento da sociedade brasileira com o longo poema Brasil seja a monarca do mundo. Mais uma vez, solicito que procure ler com atenção toda a matéria. Boa sorte a todos.